Que a paz do Senhor seja sobre vocês, meus irmãos, amigos que estão nos assistindo. Estamos aqui em mais um podcast do Mac Logos e hoje nós queremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. É um assunto que já há algum tempo vem tramitando no nosso coração. Inclusive, a gente teve um treinamento aqui com líderes de pequenos grupos há alguns dias atrás e abordamos esse assunto a partir do credo apostólico, né, que é uma confissão de fé que ali está inserido essa declaração de que nós, enquanto cristãos, cremos na pessoa do Espírito Santo. E ligado a esse assunto do Espírito Santo, nós temos várias questões importantes para os nossos dias e para a vida da igreja, que são os dons, o batismo com o Espírito Santo, o fervor. Inclusive, em relação a isso, eu quero aqui fazer uma provocação para você que está nos assistindo, porque talvez você já ouviu as seguintes frases. O MAC perdeu o fervor. O MAC não crê mais no Espírito Santo. O MAC não crê nos dons. Não acontece mais milagres no MAC. Não há mais uma chama do Espírito naquela congregação. E aí a pergunta fica para nós. Será que essas afirmações são verdadeiras? Então, a partir de uma conversa muito legal, muito divertida e bíblica, nós queremos abordar esses assuntos. Então, eu já quero perguntar aqui para o Henrique. Henrique, de que maneira prática a atuação do Espírito Santo é importante na vida da igreja? Paz, pessoal, paz, pastores. Eu acho importante que nós digamos que sem o Espírito Santo não existe igreja, né? O Espírito Santo é que vivifica a igreja e faz que a igreja cumpra o propósito para o qual ela existe, para o qual ela foi criada, para o qual Deus a projetou, né? Então, a igreja, ela é a habitação do Espírito Santo. A igreja, ela assume esse lugar como templo do Espírito Santo, um local onde Deus começa a cumprir a sua promessa de querer e de querer estar habitando entre os homens, né? A gente vê isso durante toda a narrativa bíblica, Deus querendo habitar com os homens. Então, o Espírito Santo na igreja é um sinal visível de que Deus está pondo em prática, o Deus está fazendo cumprir a sua intenção desde sempre, que é habitar entre os homens. E a igreja é esse sinal vivo de que Deus realmente quer habitar entre os homens. Então, a igreja como um templo do Espírito Santo já mostra para nós a essência, a essência, a identidade e o propósito da igreja. E esse espírito no meio da igreja vai produzindo na igreja uma série de repercussões, seja em termos de frutos, seja em termos de dons, enfim, coisas que nós iremos tratar hoje nessa conversa. E é importante dizer que o Espírito Santo na igreja faz que nós entendamos que existe algo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Deus não deixou a igreja desamparada. Não deixou um grupo de pessoas que simplesmente espera pelo seu Messias, o retorno do seu Messias, cumprindo um código de ética para tentar estar apto e digno para participar desse reino do Messias que está voltando. Não. O Espírito Santo habitando na igreja hoje mostra que Deus nunca parou de trabalhar e que existe algo significativo e sobrenatural na igreja hoje, que a eternidade já é percebida hoje através do fato de que o Espírito Santo habita e de fato habita na igreja, provocando uma transformação que nenhum código de ética, inclusive a lei, poderia provocar no ser humano. Então, acho que é importante que nós digamos que a importância essencial do Espírito Santo na igreja é o fato de que o Espírito Santo tem a igreja como habitação e que o Espírito Santo faz que a igreja cumpra os propósitos para o qual ela foi projetada por Deus. O Henrique falou que sem o Espírito Santo não tem igreja. Então, se é verdade essa afirmação que alguns dizem que nós perdemos o Espírito Santo, pastor Remy, então nós deixamos de ser igreja, Mac. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí é difícil, né? Imagina a gente pensar que não somos igreja. Só a ideia de pensar já nos cria um pânico, né? Porque, de fato, o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos igreja, ou que nós somos filhos de Deus. Porque se somos filhos de Deus, somos igreja. E um fato real
que tem acontecido no meu entendimento nesses dias é justamente a questão da igreja como um corpo, né, como um todo, como coletivo. E o que eu tenho notado assim? Os dons do Espírito, eles são direcionados para a igreja. O foco do Senhor, né, ou aquilo que o Senhor realmente instituiu a respeito do manifestar dos dons, é para a igreja. O que nós fizemos? Nós atribuímos o dom a nós, ao individual. E muitos líderes, muitas pessoas que detêm o dom, né, que carregam um dom, se tu não tiver realmente inteligência, né, ou conhecimento bíblico para saber administrar esse dom, tu vai pegar esse dom e vai administrar para o teu individual. Tu vai administrar em teu benefício. Sendo que a instituição divina do dom é para a igreja. É para nós, não é para mim. Então muda bastante. O dom é para nós e não para mim. Não é o meu dom. Não é o eu tenho um dom. Então essa linguagem do eu, ela não combina com aquilo que Deus constituiu a respeito dos dons, que é para uma atuação e aprimoramento da igreja como um todo. Então o dom se manifesta sobre a igreja. E essa ideia de que eu sou a igreja e não preciso de ninguém mais para ser igreja, nós já comentamos isso, nós já falamos sobre isso e vamos continuar a comentar. Isso não será um assunto que encerra, porque há uma tendência ainda maior de aumentar o número de pessoas que pensam desta forma. Então, hoje mesmo eu tive uma experiência de alguém que está firmado nesta ideia. Entendeu? Mas como? Isso é uma ideia antibíblica, né? Contrário às constituições de Deus, tu pensar que o dom é para ti ser beneficiado de forma exclusiva ou individual. Então, a igreja realmente, sem o Espírito Santo, não é igreja? Claro que não. Né? O Espírito Santo é que forma a igreja. E quando há esse entendimento, por exemplo, que o Espírito Santo é para a igreja no nós, num conjunto, né? Isso já é um entendimento do Espírito. Quando nós entendemos isso. Então, se nós entendemos que, se eu, por exemplo, como pastor, ou vocês, entender que este dom é benéfico para mim, que ele me promove, ele me capacita, ele me supre, eu uso o dom para o meu próprio suprimento. E isso sim pode dizer que tu não é igreja. Embora tu pode ter o Espírito Santo ali, atuando através de um dom, mas não confirma diante do Senhor que tu é a igreja aprovada. Porque o dom está sendo mal administrado. Parece que isso é difícil de entender. Parece que é controverso, mas não é. Eu lembrei até de uma frase importante que o senhor disse no treinamento de líderes de PG, associando a pessoa do Espírito Santo com o Espírito de Cristo. E o senhor afirmou naquele dia que um dos sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que centraliza a pessoa de Cristo. Porque, afinal de contas, o Espírito vem revelar a pessoa de Jesus Cristo. E aí, a partir dessa afirmação, pastor, a gente pode olhar para o MAC e dizer que nós somos uma igreja, a igreja de Cristo. Porque eu acho que vivemos num dos períodos em que mais nos empenhamos para centralizar a pessoa de Jesus Cristo. Sim. Que é a grande evidência de que o Espírito Santo está habitando ali. Eu acho que isso tem tudo a ver, né, pastor Valdir? Especialmente você que prega bastante também aqui na plataforma, sabe do quanto nós, como igreja, temos nos empenhado a centralizar a pessoa do Espírito Santo, ou melhor, a pessoa de Jesus Cristo, né, nas nossas pregações, né? Como demonstrando assim de que nós estamos sensíveis ao Espírito Santo. Nós não faríamos isso, entrando aqui, nós não faríamos isso se não fosse pelo Espírito Santo. Ninguém centraliza Jesus se não for pelo Espírito Santo. Exato. E isso já confirma que nós somos uma igreja. Uma igreja onde o Espírito Santo realmente centraliza Cristo. Meu Deus, isso é muito simples de compreender. Né? Se nós não centralizássemos Cristo, realmente nós não teríamos o Espírito Santo de fato. Eu penso claramente, entendo claramente, biblicamente,
que um grupo, uma pessoa, um líder que tem Cristo de fato, não com barganha ou hipocrisia ou com interesses, porque Deus sonda o coração e não adianta. Eu posso enganar os homens, mas não engano Deus. Como Paulo disse, olha, eu não venho aqui enganar vocês, eu não venho com palavras aqui para persuadi-los, né? Ele tinha uma certeza, uma sinceridade no seu coração, porque o sentimento do apóstolo Paulo era sincero, era algo sondado pelo Espírito Santo. Ele de fato ali estava querendo conduzir, ensinar o povo a respeito do Senhor, que eles conhecessem Jesus de fato, né? Então, se nós centralizamos Cristo de fato, e isso é verdadeiro, e eu sei que é, porque o Espírito testifica, não porque eu estou dizendo, é fato isso aqui no MAC, que Cristo é a pessoa do centro, que Cristo é centralizado, né? E a nossa conduta, eu posso falar isso com convicção e com respaldo, que a nossa conduta caminha neste caminho, onde Cristo é centralizado. Né? O detalhe é que talvez o que muitos fazem, talvez de forma inconsciente, por falta de esclarecimento, é reduzir o espírito a uma mera força de empoderamento. Eles veem o Espírito Santo apenas como aquele que dá poder para a igreja fazer alguma coisa. Então, automaticamente, pessoas assim, elas necessitam ver alguma manifestação para daí elas comprovarem na sua ideia o Espírito Santo está agindo, né? O ministério do Espírito como um todo, né, ele parte, né, não desse princípio apenas do empoderamento, a gente sabe que ele faz isso, os dons é um empoderamento do Espírito, não para dominar, mas para servir, né? Nós conversamos alguma coisa a respeito disso no podcast passado, né? Mas a igreja como um todo, a primeira ação do Espírito nela é essa ação de transformação que foi mencionada no início aqui. Transformação. Né? O Espírito Santo, ele toca o coração do pecador e não apenas proporciona uma mudança de hábito ou uma mudança de comportamento. Né? A ação do Espírito Santo regenera um pecador, transformando ele em uma nova criatura. Né? E isso não é uma questão que apenas, né, o Novo Testamento nos anuncia, mas isso é uma manifestação, né, na Bíblia como um todo. A promessa de Deus em Jeremias é de escrever a sua lei em nossos corações. Né? A Moisés foi dada essa lei em tábuas de pedra, mas para que apontava algo mais excelente, a lei de Deus inscrita no coração. Mas como é que essa lei, então, é inscrita em nossos corações, aplicada em nosso coração? É aquilo que Deus fala daí no profeta Ezequiel, dar-vos-ei coração novo. Né? E ele, na sequência, ele vai dizer, porém em vós o meu espírito, e mediante a realidade do espírito que é possível a obediência a Deus, a consciência de Deus, o arrependimento, né? A conversão, que não é apenas essa mudança de hábito, comportamento, mas é a transformação do velho homem em uma nova criatura. Daquele que estava, né, arraigado em Adão e foi arrancado de Adão e enxertado em Cristo. Parece que a obra do Espírito nesse contexto todo não é percebido. Não é percebido. Se quer só o que é sensitivo, né? Aquilo Exato. Que se sente, aquilo que aos nossos olhos é poderoso. Parece aquela visão do profeta Elias, Henrique, que o Senhor vem falar com ele, primeiro vem o terremoto, vem o fogo, vem o vento forte, aí parece que Deus está falando ali, mas na verdade Deus veio numa voz suave, e eu acho que esse também é um espírito da época em que muitos estão focados nessa questão da sensação. Eu preciso sentir alguma coisa, ter essa sensação para daí validar que alguma coisa de fato está acontecendo. Né? Se dá mais prioridade, privilegia mais o sentir, a estética, né? O estar em êxtase, né? Estética e êxtase são palavras que vêm da mesma raiz. Eu ter uma experiência sensorial de me arrepiar, de chorar e de alguma coisa que me toca emocionalmente, que reproduz inclusive no meu corpo, e nada disso é errado. Inclusive eu sou uma pessoa muito emocionada e eu acredito muito no choque estético, assim. Eu acho que é importante que nós também tenhamos isso, mas eu acredito que isso deva ser feito
sem abrir mão da ética. E é por isso que talvez nós às vezes caímos no pecado de negligenciar a ação do Espírito Santo quando a gente não percebe a ação do Espírito Santo não só nas ações sobrenaturais, mas também nas ações naturais. Por exemplo, Deus curando uma pessoa, ou o Espírito Santo atuando por meio do dom da cura, curando uma pessoa de uma enfermidade que de outra maneira não seria possível, é uma coisa sobrenatural e faz que nós rendamos glórias a Deus. Mas alguém se disponibilizando do ponto de vista de recurso financeiro, de tempo ou de qualquer outra coisa para ajudar uma outra pessoa dentro dos limites naturais, também é uma manifestação do Espírito Santo, né? Então, é claro que existe uma série de coisas que a gente não consegue enxergar como uma motivação do coração, enfim, mas também não podemos abrir mão de tentar entender aonde que o fruto do Espírito Santo está se manifestando. E, na maioria das vezes, o fruto se manifesta nas relações normais da vida, nas relações concretas da vida. Cotidiano, então, né? Então, isso não quer dizer que nós estejamos abrindo mão do aspecto sobrenatural da atuação do Espírito Santo. Mas reconhecendo que, sobrenaturalmente, o Espírito Santo faz que nós, na nossa vida natural, ajamos de uma maneira que, sem ele, nós nunca agiríamos. Isso tem tudo a ver com as práticas de amor e tudo mais. Então a gente tem que dar valor para isso também. Na verdade, nós comentamos quarta-feira passada e isso é uma coisa que tem ficado assim bastante evidente assim dentro do meu ser, sabe? Se o Espírito de Cristo habita em mim, eu tenho que me tornar parecido com Cristo, porque é o Espírito que está habitando em mim, é o Espírito de Cristo. Como é que eu vou ser diferente? Como é que eu vou reagir de forma contrária a isso? Se o Espírito que habita em mim é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Mas o que ele veio fazer em mim? Ele veio me tornar eu parecido com Jesus. Tá? E nós conhecemos um pouco de Jesus nas Escrituras através dos registros do que como ele agiu, das ações de Jesus, do método de Jesus, da maneira que ele se relacionava com o Pai e se dirigia ao Pai, da maneira que ele se dirigia a um nobre, a um culto, a um entendido e a uma pessoa inculta, uma pessoa pobre, humilde e vulnerável. Nós temos na pessoa de Jesus como é que o Espírito Santo que habita em nós vai nos conduzir na nossa maneira de viver. Então, assim, é claro que as características de Jesus são muitas, né? Mas, assim, isso para mim é muito forte, para mim, assim, é muito impactante, a questão de ser manso e humilde. Por quê? Porque eu conheço a minha natureza. Eu conheço a minha natureza, eu conheço as minhas origens, eu conheço as minhas reações. E, com o passar do tempo, o Espírito de Cristo, que eu creio plenamente que habita em mim, foi me trazendo esse entendimento, essa compreensão, que eu preciso entender o que ele veio fazer na minha vida. Agora, se eu quero me autopromover, eu vou pegar e vou entender de outra forma. Eu vou também usar um lado de Jesus, mas não na sua plenitude. Mas o lado de Jesus que me promove. Porque o lado de Jesus de manso e humilde não me promove. Mas o lado de expulsar demônio, curar enfermos e multiplicar pães e caminhar sobre as águas pode me promover muito. Entendeu? O lado do sobrenatural, das maravilhas. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que se nós formos aprofundar nosso conhecimento de Cristo, vai evidenciar primeiramente a humildade e a mansidão. Porque todo o ensinamento doutrinário de Cristo está pautado nisso. Pode notar. Se tu vai pegar o Sermão do Monte, aí abala, porque está realmente fundamentado nessas duas grandes características. Porque ninguém oferece outra face, se não for humilde e se não for manso. Imagina, se alguém, literalmente falando, né, bater na minha face, mas eu sou irado, enraivado, bravo, né, vingativo, como é que eu vou oferecer outra face? Se eu tenho essas características, né? Agora, se eu tenho a mansidão de Cristo, porque o Espírito habita em mim, não é porque eu desenvolvi, mas porque o Espírito habita em mim, aí é possível. Com certeza é possível. Do contrário, não. E esse é o ponto, porque isso não é para um grupo seleto de pessoas, né? Uma classe espiritual à parte. Isso é para a igreja.
A atuação do Espírito está em cima de todos, ou dentro de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não estivesse em Cristo, não teria o Espírito. Se não teria o Espírito, não estariam em Cristo Jesus. Então, a nossa ideia de espiritualizar essas questões assim acabam nos fazendo não viver essa dinâmica da vida do Espírito, né, conforme foi falado há pouco, né, de não apenas, né, uma mudança de comportamento. Por exemplo, eu bebia e eu não bebo mais. Isso não implica que eu sou convertido. Né? Eu roubava, não roubo mais. A conversão, né, obra do Espírito, ela é muito mais profunda do que essa realidade. Muito mais profunda do que isso. Porque daí essa questão, o senhor está falando de mansidade, né? O senhor está falando de humildade, né? É fruto do Espírito, associado, né, à longanimidade, benignidade, à fé, à alegria, ao amor. Meu Deus, quando é que eu vou alcançar isso? Não, o Espírito Santo, a partir do momento que ele passa a habitar no indivíduo, o fruto dele passa a ser gerado no interior desse. E é uma pena que se dá uma evidência, às vezes, mais para os dons do que para os frutos. E o pastor Valdir, que nasceu em igreja pentecostal, o pastor Remi também vai lembrar disso, por exemplo, aquelas situações que havia um lamento em um irmão que não tinha um determinado dom, normalmente falar em línguas. Coitado, irmão ali, ele não fala em línguas. Mas a vida dele deixava evidente o fruto do Espírito. Exato. Mas porque se colocava num grau de importância maior os dons do que o fruto, ou não se colocava cada coisa no seu devido lugar, se criava essa situação discriminatória e antibíblica até, né, pastor Valdir? E dentro dessa questão, né, o pastor falou a respeito de Jesus, nessa dinâmica da vida dele, né, como manso e humilde. Todo o processo da vida de Cristo, desde a sua concepção, está ligado diretamente ao Espírito. Né? A gente está falando nessa parte, né, do seu nascimento. Né? A Bíblia vai nos dizer que, né, o Espírito Santo ele se apoderou de Maria. Se apoderou de Maria e gerou Jesus no ventre de Maria. Né? E aí, na sequência, eu falo isso baseado nessa questão, Cristo, ele entendeu essa necessidade quanto homem, da ação do Espírito, né? Nós não podemos negligenciar em hipótese alguma, porque Jesus foi esse que foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Esse é mesmo que aquilo que foi capacitado pelo Espírito, inclusive, para discutir com os mestres da lei, argumentar com os mestres da lei. Esse é o mesmo, né, que o Evangelho de Mateus, outros vão também nos dizer que o Espírito Santo desceu sobre ele, né, em forma corpórea de pomba. Né, desceu sobre ele, esse mesmo que foi guiado pelo Espírito para ser tentado, que cristão existe uma tentação sem o Espírito, não há como isso. Esse mesmo que ele foi cheio do Espírito, no mesmo texto vai dizer cheio do Espírito, ele começou a pregar, né, as boas novas do reino de Deus, né? No poder do Espírito ele curava, ele libertava e também proclamava essa mensagem. Né? Então, essa realidade, né, de Cristo é mais do que suficiente para a igreja como um todo entender a obra e a importância do Espírito. Né? Nesse mesmo segmento, né, Lucas 4,18, Jesus vai dizer, né, quando ele entra dentro da sinagoga, lá ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. A gente fala em unção é esse empoderamento, que precisa ficar bem claro para todos aqui, né, os irmãos que vão nos ouvir, em hipótese alguma nós ignoramos esse empoderamento, essa unção do Espírito, nós cremos, a desejamos, mas nós a contemplamos numa visão maior do que apenas uma manifestação física, que inclusive muitos acabam caindo no erro de pegar um tipo de manifestação e transformar em uma doutrina. Se não for desse jeito, o Espírito não está agindo. Então, a maior evidência no cristão de que ele está cheio do Espírito é de que ele está se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Pois essa é a obra do Espírito. Não é aquilo que a gente já falou outras vezes, né? Não é uma questão para onde a gente está indo, é céu, não. Mas o que nós estamos nos tornando, mediante o poder do Espírito. O pastor falou, né, de características de Cristo, manso e humilde. É a mesma característica como fruto do Espírito que é formado, que o Espírito quer formar em cada um de nós.
sem exceção. Todos. Diferente dos dons, que é uma realidade ao qual Deus dá segundo a sua vontade. Não é o dom que eu quero, é o dom que Deus quer. Mas o fruto, todos que pertencem a Cristo Jesus, tem essa realidade do fruto do Espírito. Esse agora, pastor Valdir, já tá pegando fogo aqui. Já senti um arrepio aqui do lado. Quase que sai uma rajada aqui. Essa relação de poder e caráter, de dons e fruto, é interessante para que nós entendamos que eles não são excludentes, né? Claro, é evidente que não são, mas são complementares e para que esse empoderamento, né, como o texto de Lucas ali, Jesus citando Isaías, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para, esse empoderamento do Espírito Santo na vida de um crente, para que ele não se torne projeto de poder e se torne serviço, é necessário fruto. Então, a mudança de caráter faz que o crente consiga, como o pastor falou lá no começo, administrar o dom para que ele tenha a sua repercussão positiva e para que ele seja aquilo que Deus desejou que ele seja na nossa vida. Então, para que esse empoderamento não seja distorcido e para que nós não façamos dele um projeto de poder, mas um recurso para que nós sirvamos as pessoas, então os dons, eles entram dentro de uma dinâmica de serviço e onde eles são muito bem-vindos e para onde a razão deles existir é por causa disso, é para que nós sirvamos uns aos outros, para que eles encontrem esse propósito, para que eles cumpram esse propósito, é necessário que nós tenhamos o fruto do Espírito Santo crescendo na nossa vida. Então, não é uma questão de dizer que algumas pessoas dão preferência ao fruto e outras dão preferência aos dons, mas eu tenho convicção que o Espírito Santo quer muito atuar através dos dons na vida daqueles aonde o fruto já está crescendo. É porque o poder sem o fruto do Espírito vai causar um monte de problema. Como tu falou um dia aqui também, nós estudando o credo apostólico, da pessoa do Pôncio Pilatos e Jesus Cristo, né? Que tem no credo apostólico. São duas figuras de autoridade e que possuem poder. Mas uma usou o poder para o mal e outra para o bem. E aí se liga a essa questão. Se tem poder, mas sem fruto do Espírito, vai dar problema. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Eu acho que já ficou bem claro aqui, até agora, né, até esse ponto da conversa, de que a obra essencial do Espírito Santo é nos fazer novas pessoas de acordo com a imagem de Jesus. E nos fazer novas pessoas de acordo com a nova humanidade que surgiu em Jesus. Não é retirar de nós a humanidade, mas nos fazer seres humanos como Jesus, que é o perfeito e verdadeiro ser humano, né? E o Espírito Santo tem essa questão de ser o Espírito da ressurreição. Ele é tanto o Espírito da criação, que está presente na criação, quanto é o Espírito que ressuscita Jesus e, portanto, também é o Espírito da recriação, né? O Espírito Santo que faz novas todas as coisas. Então, o fato do Espírito Santo estar no nosso meio, habitar em nós, como igreja e como participantes da igreja, faz que a eternidade se antecipe. E talvez esse seja um dos grandes propósitos do Espírito Santo na vida da igreja, que a realidade dos novos céus e da nova terra seja sinalizada pela igreja. Eu usei esses dias uma expressão no culto de jovens. O Espírito Santo faz que a nossa vida seja uma janela aberta para o novo mundo de Deus, para que as pessoas vejam através dessa janela um pouco do que será. Então o Espírito Santo tem essa questão, essa função escatológica, assim, de trazer essa questão da recriação, da nova humanidade, de nós sermos feitos gradualmente, a cada passo um pouco mais parecido com Jesus. Eu acho que isso ficou bem claro, assim, né? Então talvez isso é uma evidência assim, que o Espírito Santo está atuando na nossa vida, que nós estamos nos tornando parecidos com Jesus. É muito importante. Não, é muito importante nós entendemos que nós já vivemos o céu na terra, né? Nós já vivemos o céu. É uma oportunidade que nós temos de desenvolver já aquilo que é do alto, onde Cristo está sentado, como diz Paulo aos Colossenses, né? Então, eles assim, pensam nas coisas, buscam as coisas de lá para quê? Para viver o céu na terra. Nós já temos que viver as características do céu, a maneira que o céu vive. Cristo está lá. Por isso que Paulo diz, não, busquem as coisas de lá, pensem nas coisas de lá, apliquem elas na tua vida. Então, nossa vida aqui, por isso que nós temos o exemplo de Jesus bem claro para nós nos basearmos nas Escrituras,
para poder vivermos esta vida de Cristo. Por isso o Espírito Santo veio. Jesus disse, olha, sabe, eu vou, mas ele virá, eu preciso ir para que ele venha. Então virá um outro Consolador. Essa palavra Consolador, ela abrange muita coisa, ela é muito ampla, né, no seu sentido. Entendeu? Aí ele mesmo vai dizer, olha, ele vai guiar vocês, vai fazer vocês lembrar, está tudo dentro do Consolador. Né, o que eu vou ser ensinado para vocês, ele vai fazer vocês lembrar disso. Então essa não é uma vaga lembrança, é um aprimoramento, é um aprendizado, é um pôr no coração. Não é só lembrar, é um pôr no coração para virar um estilo de vida, um método de vida, que é o método de Cristo. E eu acho fantástico quando Jesus, ele não é que ele banaliza, não é que ele despreza ou menospreza o milagre, mas ele atribui tanto ao Pai que ele parece que desconsidera. Ele atribui tanto ao Pai um milagre, uma maravilha, um ato sobrenatural. Ele atribui tanto ao Pai que parece que quando ele diz assim, não conte para ninguém, não fale nada, não espalhe, não diz quem te curou. Né? É o que os homens hoje que administram mal o dom fazem o contrário. Entendeu? Então, quando tu é uma igreja cristocêntrica de fato, tu age dessa forma, como Jesus agiu em relação a Deus, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Dizendo ao ponto, olha, bom é o Pai. Olha, eu não falo de mim mesmo, eu não falo coisas próprias minhas, eu só falo aquilo que eu ouvi o Pai falar. Que negócio legal talvez isso, alguns né? aqui até que levantam algumas questões que nós não cremos mais nos dons, é exatamente porque nós não queremos dar essa evidência. Não queremos os dons e não vamos buscar? Não, queremos, mas nós não queremos é que nós nos evidencie, pastor. E eu acho que esse é o sentimento da igreja. Até comentei com o Henrique lá em casa antes, e está no meu coração. Cara, eu quero que, por exemplo, assim, eu fico com muita compaixão das pessoas que isso não é coisa minha. Né? Não vou aqui, eu sempre, vocês sabem da minha linguagem, a minha postura, né? As minhas expressões às vezes até são um pouco radicais, mas não me digam que eu tenho amor, não me digam que eu sou cheio de compaixão, porque em mim mesmo, tirando o Espírito e a graça, não tem nada disso. Tem egoísmo, egocentrismo, orgulho, entendeu? Tem vontade própria, tem autopromoção, tem tudo que não presta na minha natureza. Claro que essa natureza vai morrendo a cada dia, né? Começou no dia da minha conversão, quando Cristo me achou, quando Ele me deu o Espírito Santo, começou um trabalho, começou um processo. E esse processo, glória a Deus, não tem parado. E eu tenho pedido ao Senhor. Então, dentro desse processo, o que eu tenho entendido, Senhor? Eu quero que Tu me use para curar alguém, né? Que o Senhor me use para curar alguém. Eu não vou curar, Ele vai curar através da minha vida. Mas isso será tanta glória, a glória será tão exclusiva para Ti, Senhor, que eu quero me esquecer dessa pessoa que eu orei. Eu não quero me lembrar que eu orei por alguém que pediu oração específica. Não quero me lembrar. Para que a glória seja só do Senhor. Que a pessoa vai contar que Deus a curou. E nesse entendimento, eu entendo assim que o Espírito vai trabalhar tanto em mim como na pessoa. Para ela não me evidenciar. Para ela não exaltar o homem. Para que ela saiba que foi Deus misericordioso que a tocou. Que Ele usou o homem, amém. Ele vai fazer isso mesmo. Ou vai fazer da forma que Ele quiser. Né? Mas o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo assim que eu quero ser movido como Jesus era movido, por íntima compaixão. Jesus se enchia de compaixão. E eu lembro uma vez que o Espírito Santo me trouxe uma clareza. Se eu gostaria de ter poder, eu deveria amar, porque o poder está no amor. E aí, tu olhando para Jesus, tu vai ver que era isso. Era isso. Quando ele olha para a multidão e ele vê eles todos com fome, você tem que dar de comer antes de ir embora. Ele se encheu de compaixão. Ele olhou para as criancinhas, olhou para os meninos, para as meninas, né? Que teriam que voltar para os seus lares, olhou para os pais, para as mães. Mas eu não posso despedir essa gente. O poder da compaixão e do amor de Jesus é tão grande, tão sincero, tão divino, tão gerado pelo Espírito. Cara, que isso é extraordinário, né? Ele pega aqueles pães, poucos peixes, e os multiplica e sacia aquela multidão. Né? Aí ele estava se promovendo de forma nenhuma. A compaixão, o Espírito Santo, gerando aquela compaixão do Pai nele. Né? Fez com aquele milagre extraordinário. E assim todos os milagres. Amém. Então isso é maravilhoso. Queremos isso? Queremos. Mas da forma certa,
correta, não a que nós achamos que é, não o que os homens falam, mas aquilo que a Bíblia registra a respeito de Jesus. E até nesse episódio da multiplicação, pastor, alguns quiseram Uhum. já ungir Jesus Sim. a rei. A Jesus força. multiplicou, vamos colocar esse homem, tem que E ser não é rei. diferente hoje, Samuel. Os dons, eles propiciam, né, que a gente crie um ambiente onde o nosso ego pode ser exaltado se não tiver uma atuação do Espírito para que o dom, ou melhor, o fruto do Espírito esteja frutificando em nós, né? Em nós. Só deixa eu botar um parênteses antes que a gente continue. Um parênteses a respeito do tema, mas um dia nós poderíamos tratar só sobre isso, que talvez fosse a respeito da essência e da identidade de Deus, né, como Trindade. Algumas pessoas têm uma concepção, talvez, de que o Espírito Santo seja uma energia, um vento, né, um poder, mas é importante de colocar, por isso que é um parênteses, assim, né, não estava tanto nesse curso, mas só um parênteses, antes que eu me esqueça, que o Espírito Santo é uma pessoa, tanto quanto Jesus, quanto Deus Filho, Jesus, e quanto Deus Pai, né? Deus Espírito Santo é uma pessoa com quem a gente conversa, a quem a gente ora, a quem a gente adora também, né? E que também tem, como qualquer pessoa, sentimentos, tá? Tanto é que a palavra de Deus vai atribuir sentimentos ao Espírito Santo. Sentimentos não é uma coisa essencialmente humana. É claro que posso entrar aqui num debate teológico mais complexo, né? Mas talvez sentimentos na nossa vida seja exatamente um daqueles aspectos que repete de Deus em nós e nós como imagem de Deus. Então, o Espírito Santo também é uma pessoa com quem a gente conversa e que é sensível, inclusive. Então, e que não é essa energia impessoal que a gente provoca ou que talvez nós consigamos manipular. Nós não conseguimos manipular o Espírito Santo. E talvez isso vá de encontro com algumas frases que servem como panfleto ou divulgação para alguns congressos ou eventos em que os pregadores parecem ter a prerrogativa de trazer o Espírito Santo para aquele lugar, né? Então surge daí alguns termos, por exemplo, avivalista, né? E não que necessariamente seja errado, mas às vezes a ideia é de que o cara tenha essa autonomia, essa autoridade para trazer um avivamento e provocar a presença do Espírito Santo em algum lugar. E quando não é verdade, o Espírito Santo sopra onde quer, ele vai para onde quer, a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, ele é Deus, ele faz como ele quer, através de quem ele quiser. E a gente não consegue manipular o Espírito Santo. Pelo contrário, a gente tem que se relacionar com ele como Deus, que ele é, né? Sim. E a gente, além disso, da questão de não manipular, também nós, pelo contrário, nos colocamos numa posição de humildade para clamar por sua ação. Isso. Inclusive quando o aspecto é dons do Espírito, porque a Bíblia nos instiga, né, a pedir os dons. E essa tem sido a nossa oração aqui, pastor Valdir, porque imagina o que seria da igreja sem os dons. Exato. Na verdade, a gente conversa a respeito disso e ora pedindo os dons. Em toda oração a gente clama por despertamento, clamamos por avivamento. Né? O que a gente faz é não querer determinar uma forma que o Espírito tenha que agir, porque nós temos essa inclinação. Né? O Espírito Santo ele age em determinado lugar de tal forma e é impossível, né, uma manifestação do Espírito passar de forma, né, discreta, vamos dizer assim. Pentecostes é uma prova disso. Mas a nossa tendência é porque o Espírito agiu de tal forma, em algum lugar, nós queremos para nós a mesma manifestação. Talvez esse é o ponto onde a gente erra. Entende? Associado à questão dos dons, né? Os dons nesse contexto, né? da ação do Espírito, o qual nós oramos também, é importante deixar claro isso, né? O nosso clamor dentro dessa realidade, por entender como é importante o serviço, mas que desprovido do dom do Espírito, será uma ação qualquer. Até pessoas não convertidas, elas têm atos de misericórdia. Tem pessoas que têm compaixão. Também. Tem, mas a gente está falando de uma edificação, de uma estrutura espiritual que só é possível mediante o poder do Espírito. Então, nós queremos tudo aquilo que é do Espírito. Queremos a sua manifestação, sem dizer como ele tem que agir. Queremos os seus dons, não para exibicionismo, mas dons para servir. Né? A gente não quer uma manifestação do Espírito
para fazermos marketing em cima disso. Venham para cá, porque aqui sim tem poder, aqui sim Deus fala. Quando eu falo isso, eu estou agindo contrário à ação do próprio Espírito, porque ao dizer que aqui tem um Espírito, eu estou dizendo que em algum outro lugar, alguma outra congregação não tem. Eu já estou criando aí um conflito de igreja, porque pode ser que tenha alguém, né, que vai dizer, então eu vou sair daqui e vou para lá, porque lá tem um Espírito. Isso tudo está em cargo da nossa forma equivocada de pensar a respeito do Espírito, suas manifestações, e aí a gente cria essas questões tão anti-Espírito, né? Mas muitas vezes achando que a gente está fazendo a coisa certa. Né? Não, aí é um ponto que aí eu vejo que é algo meio que generalizado. Parece que falta sede e fome em nosso coração por mais intimidade com Deus. Nós não mergulhamos o profundo necessário para que Deus possa derramar os seus dons sobre nós sem aquela preocupação de eu me ensoberbecer. Por que poucos milagres acontecem? Por que poucas manifestações acontecem? Porque talvez nós não temos profundidade suficiente em Deus para ver isso como uma ação única e exclusiva de Deus. O que eu fui? Eu fui um canal. Eu fui um instrumento que Deus usou para tal fim. A Bíblia vai dizer que eu não pertenço a mim mesmo. Agora, sem profundidade, como é que eu vou, né, fazer a leitura correta disso? Sem profundidade em Deus, eu vou achar que eu sou o cara, porque Deus está me usando. E aí a gente adentra um ponto mais perigoso ainda, de pessoas que foram ungidas pelo Espírito, receberam o dom do Espírito, mas que por um motivo ou outro na sua caminhada começaram a pender por caminhos, né, errados, e quando repreendidos não deram atenção, e o pecado que foi no início um tropeço tornou-se prática, e a pessoa olha e faz a leitura, tá, mas Deus continua me usando, eu estou pregando, e Deus continua me usando. Não, eu estou cantando e Deus continua me usando. Então quer dizer que, cara, essa prática pecada não é tão ruim assim, não. Só que eles esquecem, né? E aí parece que eu estou abrindo outro parênteses, né? Eles esquecem de ver o que as Escrituras dizem acerca disso, de que o dom que Deus dá é irrevogável. Deus não vai tirar o dom que deu a alguém. E Deus vai continuar operando por meio desse dom. Não, e outra questão, né, pastor Valdir, é o poder que há no nome de Jesus. Sim. Só que, pastor, talvez esses são os grupos de pessoas que no final vão dizer, Senhor, em teu nome. Exato. Em teu nome eu curei. Está falando de manifestação. Isso que dá medo. Manifestações que revelam a presença do reino de Deus no tempo presente já. Embora não em plenitude, mas revelam. Em teu nome eu curei. Sim. Em teu nome eu libertei. Em teu nome eu falei em novas línguas. Em teu nome eu operei nos dons. E o que Jesus disse acerca disso? Essa palavra é muito repetida aqui na igreja, né? Você sabe disso, né? Nós sempre estamos com ela em evidência, porque é muito importante que a gente realmente reflita profundamente sobre essa palavra. Porque, cara, como é fácil de cair no engano por meio dessas manifestações. Como é que tu vai dizer, meu Deus, Deus está comigo. O Espírito opera através de mim, cara, eu sou um profeta de Deus. Daí bota o nome de títulos, né? Sim. E eu sou homem de Deus. E aí entra até essa linguagem entre os liderados, né? O homem de Deus tal, o fulano de Deus tal, meu Deus, o profeta de Deus, sabe? E a exaltação entra, cara, e a soberba, sabe? Aquela coisa ruim. Aonde é que está a mansidão e a humildade? E quando Jesus diz para esses, né, nunca vos conheci, eu não vós que praticais a iniquidade. Os caras praticavam iniquidade. É interessante a gente ver o significado da palavra conhecer ali, que não é só conhecer de saber que existe, mas é conhecer no sentido de intimidade. Então Jesus está dizendo, eu nunca tive intimidade com vocês. Vocês não estavam num ambiente de... Vocês não foram meus amigos. Vocês falaram em meu nome, mas amigos meus vocês não foram. Também aquela questão, né, que vocês falaram, usaram o meu nome poderoso que o Pai me deu, mas não para mim. Vocês usaram para vocês. E isso é iniquidade. E aí, vocês não usaram para a glória do meu nome ou para a glória do Pai, vocês usaram para a glória própria. E aí o perigo, pastor, porque isso aí que nós falamos agora se liga ao início da nossa conversa, da evidência de uma igreja que é igreja de verdade, é porque tem o Espírito de Cristo. Se o Espírito de Cristo está, ele nos leva em conhecer a Cristo, intimamente. E ali está a evidência de uma igreja que está cheia do Espírito Santo, e não propriamente uma igreja cheia
de milagres de poder sobrenatural. Não que não possa acontecer isso, mas se só isso for a evidência, há um perigo aí de no final esses tais receber de Jesus uma repreensão dessa. Não conheço, vocês não conviviam comigo, não tinha relacionamento. Então, aí é a nossa preocupação aqui no MAC de colocar cada coisa no seu devido lugar, né, pastor? Nós não estamos de maneira alguma diminuindo a ação do Espírito, o dom, o fervor. Nós desejamos que cada coisa esteja no seu devido lugar, para que no final, que é a parte mais importante da nossa vida, nós não recebamos de Jesus. Não conheço, pelo contrário, vinde bendito do meu Pai, né? Isso é maravilhoso, né? E o problema, imagina, nós temos uma grande responsabilidade de não induzir o povo a vir para uma igreja, ou vir para um sistema, ou vir para os milagres, vir para as bênçãos, e não vir para o abençoador, não vir para Cristo, né? Não entender que há uma necessidade em seu interior de uma conversão, de um arrependimento e de uma vida nova, que é a proposta prioritária do Evangelho. Transformar a tua vida. Como Jesus disse para Nicodemos, tu tem que nascer de novo, Nicodemos. Nós precisamos que as pessoas entendam isso. Né? Entendam isso e não simplesmente venham para receber um milagre, receber uma experiência, ter lá um encontro de êxtase que foi falado. Tudo isso é maravilhoso, pode acontecer e deve acontecer depois. Mas tem um carro-chefe que puxa, que é a conversão, que é tu reconhecer teus pecados. Porque por este meio o Espírito Santo vai habitar em você. É por este meio. Não é porque recebi a cura do câncer, agora estou cheio do Espírito. Não, propriamente. Recebi um milagre financeiro, agora eu sou aprovado por Deus. É claro que não. Agora, eu me converti. Por quê? Porque a palavra entrou no meu coração. E o Espírito, por meio da palavra, me convenceu que eu sou um pecador destituído de Deus. Que eu ofendi a Deus. A minha conduta é ofensiva ao Senhor Santo. E eu me arrependo. Eu sou perdoado. E se isso acontecer por meio do Espírito que convence, o próprio Espírito que convence passa a habitar. Isso é maravilhoso. Aí vai acontecer coisas. Claro que vai acontecer coisas. Isso na ótica divina. E nas decisões do Senhor. Não naquela que o homem diz que vai acontecer, como hoje está acontecendo. Eu sou um profeta porque eu disse que vai acontecer isso. Eu sou um profeta, um homem de Deus, porque eu digo para ti que vai, hoje tu está chorando, amanhã tu vai estar sorrindo porque vai acontecer isso e aquilo. Puxa vida. Sabe? E aí um engano se estabelece e as pessoas correm atrás dos homens que fazem essas promessas, porque naturalmente nós gostamos disso. Olhando na visão humana, nós gostamos de coisas que nos beneficiam, que são convenientes para nós. Entendeu? Não que não possa. Eu disse, meu Deus, eu estava dizendo para um irmão outro dia, não esquece esse negócio de matéria, de material. Esquece isso. Até que a tua mente esteja conectada às coisas do alto, plenamente. Esquece essas coisas. Deixa elas para o Senhor. Deus não vai esquecer. Tu pode esquecer, Deus não esquece. Então deixa para Ele lembrar. Não precisa fazer apologia a essas coisas. Só que o que nós vimos hoje, né? Infelizmente eu vou falar que esse é um outro evangelho. Um outro evangelho das promessas palpáveis. E esse é o grande problema de nós líderes, de não estarmos centrados em Jesus. Isso só acontece por meio do Espírito, e eu volto a reivindicar isso, né? A falar sobre isso de novo, que nós estamos nesse entendimento de centralizar Cristo. Por quê? Porque só o Espírito faz isso. A natureza humana e os interesses próprios não fazem isso. A autopromoção e o ganho benéfico para si próprio não faz isso, não centraliza Cristo. Ele centraliza a si mesmo, porque o benefício é para si mesmo. Agora, quando tu centraliza Cristo, tu quer que o benefício seja para o teu próximo, para o teu irmão, para toda a igreja, para o coletivo. Aí Cristo está centralizado. Então esse lugar, ou esse líder que se autopromove, que ganha fama, status, aplauso, reconhecimento humano, na verdade, Cristo não é centralizado. Ele é centralizado. O que é que nós queremos nesse ministério? Que Cristo seja centralizado. Isso não é de hoje. Por isso, quando nós começamos o ministério, nós botamos ministério anunciando a Cristo. Eu tenho dentro disso tem uma analogia, acho que foi o Jay Packer que eu ouvi falando, ou li a respeito disso, que é que Jesus é como se fosse um outdoor e nós estivéssemos de frente para ele, para esse outdoor, mas está escuro.
E o Espírito Santo é um refletor que atrás de nós reflete esse outdoor para que a gente consiga enxergar Cristo, né? Um holofote, né? É um holofote. Então, o Espírito Santo sempre nos leva a Cristo, né? E a gente já chegou a duas conclusões e que não são desvinculadas uma da outra, né? Não são desvinculadas uma da outra. Que ser cheio do Espírito Santo é se tornar como Cristo e querer conhecer a Cristo. E eu me torno como Cristo nesse empreendimento de sempre querer conhecê-lo mais, né? Porque na medida que eu estou diante dele, a imagem dele vai resplandecendo em mim, né? E o Espírito Santo que faz que essas dinâmicas aconteçam na minha vida, né? De conhecer a Cristo e me tornar parecido com ele. E no final das contas, tudo que eu peço de Deus é que ele me dê um coração quebrantado. Então, assim, voltando àquele exemplo daquele irmão que talvez não teve na sua vida muitos dons manifestos, mas teve uma vida que na sua singeleza refletiu a Cristo. Talvez nós encontremos em pessoas com coração quebrantado, humilde, que querem conhecer mais a Deus, que querem dar glória a Deus, um sinal que o Espírito Santo está enchendo aquela pessoa, né? E a gente sempre pode se encher mais do Espírito Santo, né? A gente sempre pode pedir para que Deus nos encha mais dele, né? Eu lembrei agora de algo um pouco fora do contexto, né? Mas eu lembrei de uma época que eu pensava, assim, que eu pensava pelaquilo que se manifestava na minha vida e através de mim, que eu estava cheio do Espírito, né? E embora, assim, eu nunca me firmei, né, de forma intensa, assim, e ampla nisso, mas eu lembrei, assim, o tempo que a gente falava língua estranha em público, né? E, cara, por mais que eu não queria, mas eu levantava o tom, né? Porque aquilo ali me fazia talvez pensar que eu estava mostrando a minha espiritualidade. Entendeu? Isso é um erro fatal. Por exemplo assim, é bom que as pessoas ouçam que eu estou falando em língua estranha, porque de certa forma isso não é que representa, mas dá a entender para as pessoas que eu continuo espiritual. E não tem nada a ver. Tá entendendo? Então, por isso que é um assunto bastante delicado e às vezes difícil de compreender. Mas se eu falar em língua estranha, entendendo que ao falar em língua estranha em um tom alto, para que as pessoas escutem, eu estou me autopromovendo. Eu estou promovendo uma espiritualidade que talvez eu nem tenha. Sim. Ela é aparente. Vai mexer nas emoções. Exatamente. Né? Então, isso tudo foi trabalhado no meu coração. Agora, quem talvez não entende desta forma e me observa e diz, pá, o pastor não fala mais em língua estranha no culto. Quer dizer, esfriou. Amornou. Perdeu o espírito. Não é mais o mesmo. Não é mais ungido. Sim. Só que aqui dentro de mim é onde fica a definição clara de unção. E isso aqui cresceu. Mas não precisa aparecer e nem deve. Nem deve. Para os homens. Né? Não pode. E aí, então, nós somos sim e queremos ser cheios do Espírito Santo. A definição disso eu uso esses dois termos, manso e humilde, mas isso desencadeia. Desencadeia várias coisas maravilhosas e boas na vida da gente. Né? Então, não tem, irmãos, como nós ser cheios do Espírito Santo e não nos tornar amorosos, compassivos, misericordiosos, generosos. Né? E a lista é longa de características de Cristo. Sim. Aí é ser cheio do Espírito. Ser amável, tratável, procurar ser dócil, né? Ser imparcial. Tem muitas coisas que são magníficas da pessoa de Jesus que realmente define que nós estamos cheios do Espírito Santo. E o fato, pastor, mas não de nós... ficar gritando mais que todo mundo para se mostrar espiritual. E o fato de nós não falar a língua estranha, assim, ou melhor, não dar tanta evidência assim para falar a língua estranha em público no púlpito, ou no microfone para que outros escutem, quer dizer então que nós não queremos mais o dom, Henrique, não vamos mais pedir, ou para nós o dom de línguas perdeu o valor? Não, até porque o culto no máximo, se a pessoa vai em 2 cultos na semana, são 4 horas da semana, né?
Então existe um resto toda semana para falar em língua estranha, né? Então não é só porque em público nós temos uma orientação explícita do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, para que nós tenhamos uma ordem, um equilíbrio na hora de administrar o dom, porque pode causar um escândalo ou pode causar uma certa deficiência na edificação da igreja. Não quer dizer que não é pelo fato de nós termos essa administração sobre o dom, que quer dizer que nós não queiramos o dom de falar língua estranha como qualquer outro dom, né? O dom de profetizar, o dom para interpretar, o dom para curar, enfim. Então, eu posso fazer o uso do dom para minha edificação própria, que vai me causar uma sensibilidade espiritual para eu poder servir as pessoas depois, no meu particular. E posso usar em público também, se tiver interpretação. Então, isso não tem nada a ver com negligenciar o dom, só tem a ver com fazer o bom uso dele. Né? E não é simplesmente por uma liturgia fria, uma liturgia que é posta de forma caprichosa para que nós sejamos pessoas mornas e controladas. Não, tem a ver com o amor. Então a pessoa, às vezes, ela se omite de pôr em prática o dom de línguas estranhas, não para que ela fique ali toda polidinha, decente, encaixadinha dentro de um local, dentro de uma norma, necessariamente. Mas ela faz isso movida de amor, porque entende que tem toda uma igreja a ser edificada e talvez o exercício do dom não seja proveitoso naquele momento. Então não vai ser dificultoso, não vai ser um culto morno, porque as pessoas elas estão fazendo esse culto cheias de amor. Cheias de amor, entendeu? Não é o motivo pelo qual as pessoas fazem a boa administração do dom, é o amor. E não é se encaixar necessariamente dentro de uma liturgia posta de forma caprichosa e arbitrária sobre as pessoas. Não é isso, mas é uma liturgia que vem do amor de pessoa. E por isso que o apóstolo Paulo, quando está explicando isso ali em 1 Coríntios 13, ele põe o texto do amor, né, a ode ao amor, mostrando que tudo flui a partir de um coração cheio de amor, né? Então, isso é importante para que o caminho mais excelente. Mais excelente. Agora eu vou vos mostrar um caminho mais excelente, e é o caminho do amor, que é como se fosse uma plataforma pelo qual o dom se manifesta, né? Que é o amor. Então, acho que isso é importante. Nós nunca abrimos mãos dos dons, a gente pede os dons, o apóstolo Paulo fala para que nós busquemos os dons, mas não quer dizer que se nós temos uma administração diferente deles, durante 2 horas na semana, que é durante o culto público, que nós rejeitamos o dom. É só uma questão de administração mesmo. E às vezes, pastor Valdir, o fato de, então, nós não falar em público tanto em línguas, isso quer dizer que o culto vai ser mais frio, então, por nós não falar língua estranha? Ou o fervor não tem nada a ver com o falar em línguas estranhas? O que tu tem a dizer para nós sobre isso, pastor Valdir? Eu volto nessa questão do propósito do dom. O que serve o dom? Para servir. Né? 1 Coríntios 12, que o apóstolo Paulo trabalha, né, esse assunto a respeito dos dons, ele destina o capítulo 14 para falar exclusivamente do dom de línguas. E ali, então, ele deixa bem claro nessa questão de que se eu vou falar em línguas em um culto público, é necessário que haja interpretação. Porque se eu falo língua estranha, né, eu não entendo o que eu estou falando. Quem está me ouvindo também, se não houver interpretação, não vai entender nada. Então, tipo assim, que edificação houve nisso? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Há casos em que a pessoa não teve interpretação e ela ouviu, né, por exemplo, quando alguém estava falando língua estranha, né, entendeu no seu próprio idioma. Entende? Não deixa de ser uma manifestação do Espírito. Entende? Mas isso não nos dá o direito de nós queremos agora usar esse dom, né, sem nenhum critério, né, para abrir margem, no caso, né, para eu querer me sobressair sobre alguém que não fale o dom. Eu não posso perder de vista essa questão. Eu recebi um dom de Deus para servir. Então, se há casos em que a pessoa recebe o dom de línguas e também o dom de interpretação. Isso é maravilhoso. Imagine você falar em línguas e interpretar. Maravilhoso. Mas vamos imaginar nessa mesa aqui, né, alguém que recebeu o dom de línguas, né, e alguém que recebeu o dom de interpretação. Haverá uma edificação. Nós vamos entender o que está sendo dito. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Olha, eu prefiro falar 5 palavras
que vocês possam entender do que falar 10.000 palavras, vocês não vão entender. Por quê? Porque o proveito dessas 10.000 palavras será nulo se comparado a 5 palavras, né, que vocês possam compreender. Então, tipo assim, eu não sou medido, o nível da minha espiritualidade em um culto, em qualquer lugar que eu esteja, não é medido pela quantidade de língua que eu falo, né, pela expressão das línguas em si, qualquer outro dom. Entende? É dom. É dom de Deus, é presente de Deus. Eu não adquiri por mérito meu. Deus decidiu dar esse dom. Então, na minha espiritualidade não é medido por isso, porque isso não tem nada a ver com o meu esforço. É graça, né? É graça de Deus. Entende? Eu tô falando aí, eu estou fazendo uma análise aqui, pensando assim, vamos pegar eu como exemplo. Eu fico no culto ali, falo em línguas e tal, mas não há interpretação e ninguém entende. E tem uma pessoa necessitada, uma pessoa que vem no culto e ela precisa ser, talvez, abraçada, né? Precisa de um ato de carinho, de um ato singelo da nossa parte, né? De amor, de amparo, talvez. Mas eu falei em língua estranha o culto todo, estou poderoso, estou cheio do Espírito, estou tremendo, estou no fogo, né? A pessoa não entendeu nada, talvez até se escandalizou. Mas aí alguém que não falou em língua, uma pessoa lá quieta, calma, tranquilo, mas com percepção. Porque eu estou aqui no fogo, não estou percebendo nada, estou só me evidenciando, né? Porque se não há interpretação, estou só me evidenciando, estou só me promovendo, como eu falei antes. Então, só que é uma pessoa lá que talvez eu julgue, né? Estou só fazendo uma suposição, talvez eu julgue não espiritual, mas ela observou uma pessoa que chegou no culto, de cabeça baixa, com semblante oprimido, e talvez tudo que ela precisasse é de uma atenção por meio de um abraço. Sim. E essa pessoa foi lá e abraçou essa pessoa. Para ela, quem foi mais cheio do Espírito? Quem é que é o poderoso neste culto? Quem é que é a pessoa que tem realmente um dom atuante? Que marcou a vida dela nesse curso. Tá entendendo? Então, essas coisas estão sendo muito observadas, né? E entendidas. Não é que eu não possa, não estou com isso rejeitando falar em línguas. Nós não estamos rejeitando isso. Mas como já foi salientado aqui, com ordem, com ética e ordem, né? Para que realmente nós não viramos uma bagunça e sejamos classificados como um bando de malucos, né? Doidos. Né? Então essas coisas são importantes hoje, né? E nós queremos entender isso. Então, aí eu vou entender que realmente nós estamos na direção e na condução do Espírito Santo, né? Porque nós observamos coisas, como Jesus observava. Então, quando Jesus disse assim, eu vou mostrar quem pode vos ensinar para os discípulos, os passarinhos e as florzinhas do campo. Eles vão ser os mestres de vocês. Quando ele diz assim, observem, ele está dizendo isso. Aprendam com eles. Então, Jesus põe um passarinho e umas florzinhas para ser mestre dos discípulos. Cara, isso me traz assim, sabe, me abre o entendimento para entender as coisas do reino. Então, hoje, na natureza humana, nós queremos as coisas exuberantes, as grandes, as pomposas, né, as brilhantes na natureza humana, porque se destaca. Aí vem Jesus trazendo no contramão. Então, a mesma coisa é a questão da unção, da manifestação do Espírito. Por isso que eu falei para vocês antes. Se o Senhor me usar para a glória dele, para curar um enfermo, eu quero esquecer. Não quero nada brilhando em meu favor. Porque isso é um perigo terrível. Né? Quero que o holofote se vire para Cristo. Entendeu? E de que forma é? Eu esquecendo. Eu esqueço. Eu não quero. Samuel, orei pela irmã, cara, tem que ver, deu testemunho, agora vou tirar o testemunho dela na igreja, porque isso vai te exaltar, meu. Tu não vai te ficar feio de ninguém. Vai te elevar o teu ego, entendeu? E eu vejo isso hoje e me dá um repulso. Observo isso e o Espírito faz tu enxergar essas coisas e tu não tem como tu ficar alheio ao repulso a isso. Porque tu vê claramente que quem está sendo glorificado não é Cristo. Não é Cristo, infelizmente, né? Então, assim, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Na ótica bíblica, no conceito bíblico, né? Na visão de Cristo. Isso.
E eu acho que para encerrar, né, Pastor Valdir, uma coisa que tu tem falado bastante aí, às vezes é a pessoa, não fala mais em língua, não tem mais fervor, mas na verdade foi ela que foi se afastando da busca, da intimidade com o Senhor, da comunhão com Deus, e aí ela vem insensível já para o culto, e aí se não tem uma manipulação lá, fazer alguma coisa na força humana para ela se animar de novo, ela não consegue se animar. Mas é porque, na verdade, ela rejeitou já a sua vida de comunhão íntima lá em casa e aí a coisa só foi ladeira abaixo, né? É fazer do culto dominical a base da sua espiritualidade. Uhum. Se eu não tiver o culto de domingo, eu não tenho vida espiritual. Então, aí eu não oro, eu não tenho comunhão com Deus, a minha vida na fé, né, não se desenvolve, mas eu quero ir no domingo e eu quero que alguém faça acontecer na minha vida. Eu quero que alguém me encha. Me deu um choque ali. Deu um cara, choque. Bateria... Exatamente, sabe? Aí essa questão. Voltamos àquele ponto lá que tu bem citou essa palavra, né, conhecer, que está muito relacionada, né, à intimidade, né? Até lembro, né, de Provérbios 3:5, né? O escritor vai dizer assim, né, confia no Senhor de todo o teu coração, né? E não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, né? Essa palavra, essa profundidade da comunhão, da intimidade com Deus, se percebida, ela é maravilhosa, porque aí nós vamos entender que eu não dependo necessariamente de um culto, né, para sustentar minha espiritualidade. Né? Eu tenho prazer no cultuar, porque eu tenho uma ótica diferente disso. É um momento onde nós podemos nos reunir para juntos também sermos cheios do Espírito através dos salmos, orações, canções, da comunhão. Né? É nesse ambiente aí que o Espírito Santo se move em nosso meio. É nesse um grupo grande, né, que é uma imagem dessa humanidade, nova humanidade que Deus está formando por meio do seu Santo Espírito. Né? Mas eu tenho que entender que o culto é essas 2 horas no domingo, quer seja de manhã ou de noite. E o restante dos meus dias, as minhas horas. E aí a Bíblia vai nos mostrar como nós devemos nos proceder em relação a essa questão baseada nessa natureza que habita em nós ainda. Entende? Que todo instante está inclinado a voltar-se para o mundo, a se esbaldar no pecado. Paulo vai dizer aos Gálatas 5,16, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da vossa carne. Esse andar, essa expressão andar, ela já denota toda a forma em que nós devemos nos comportar nos relacionamentos com Deus, nos relacionando com Deus. Não é de vez em quando, mas é todo dia, o dia todo. E esse andar implica, literalmente, eu não estou no controle da minha vida, o Espírito está no controle da minha vida. Ele me guia à vontade do Pai. Ele me dirige, né, no propósito do Pai. E é por meio desse Espírito, então, segundo Paulo escreveu, Romanos 8:23, é por meio desse Espírito, do poder dele, que eu mortifico esses desejos, essa vontade, Amém. que acontece em qualquer lugar em que eu estou, no meu cotidiano, na minha vida diária. Então, eu não venho para um culto de domingo apenas para ser abastecido com essa mentalidade de ser abastecido. É claro que também a gente não pode, né, ir de um extremo para o outro nessa questão. Então, quer dizer que o culto de domingo eu tenho que vir só ofertar para Deus. Cara, a gente vem e recebe. É abençoado. Deus, cara. A gente é abençoado por Deus. Há uma bênção nessa relação. Dá e dar-se-vos-á, né, Valdir? Exatamente. Tu dá a tua adoração e o Senhor te enche, renova, te fortalece. Ele é que é o abençoador. O nosso problema é que nós não conseguimos contemplar aquilo que está feito. A gente fica sempre esperando, né, receber aquilo que nós ainda não temos. E aí a gente esquece de ser agradecido por aquilo que o Senhor já fez. Paulo, aos Efésios, o que ele escreve lá no capítulo 1, né, numa expressão de adoração a Deus? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, poxa, eu já sou abençoado. Amém. Eu almejo coisas que talvez Deus não almeja para mim.
Então, nesse contexto, a gente fala daquela fé retrospectiva, que é olhar para trás e perceber aquilo que já está feito, já foi consumado, né? Do que propriamente nutrir uma fé prospectiva, que é na esperança de receber algo que talvez eu nem sei se Deus quer que eu receba, entende? Mas num contexto geral, sim, a nossa vida, ela depende de momentos ao qual nós estamos reunidos como igreja, né? Mas não depende exclusivamente disso. A nossa vida depende do Senhor em todo o tempo. Aqui dentro, lá fora, no trabalho, na escola, na rua, em lugar que seja. Em todo lugar, né? Nós dependemos Colossenses 3, NTLH. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e, quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém, glória a Deus. Amém. Henrique, se você quiser fazer alguma conclusão, já ora por nós e estamos encerrando. Eu vou fazer uma pequena conclusão aqui, trazendo talvez para algo que nós pudéssemos tornar em um tema maior em outro podcast, que é a questão do culto em si, né? Entender que o culto é tanto nós chegarmos para que juntos nós adoremos a Deus. E na medida que nós adoramos, nós somos abençoados, porque adorar a Deus também é se satisfazer nele, né? E o culto, ele é construído de uma maneira, tá? Ele tem uma ordem, justamente porque não é uma questão particular, mas é uma questão coletiva. Então a ordem favorece a edificação coletiva. Então, o culto é construído de uma maneira para que todos saiam de lá abençoados também. Só que às vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça ali que provoque em nós uma repercussão emotiva. Então, a partir dessa repercussão emotiva, nós começamos a cantar, começamos a prestar atenção na palavra, começamos a nos compenetrar no clamor, quando na verdade nós deveríamos vir para o culto com uma vida de intimidade, não pensando em quem vai estar cantando, quem vai estar pregando, ou quem vai estar conduzindo a oração, mas cantar, prestar atenção na palavra e orar junto, porque isso é o certo de se fazer. Então, assim, não é muito do meu agrado o ministro de louvor, a música, a melodia, a harmonia não são muito do meu agrado, mas a letra é bíblica. Então, irmão, irmã, experimenta cantar, tu vai ver que tu vai ser abençoado. Então, algumas pessoas podem sugerir que o Espírito Santo não está mais no culto, porque o culto, para ela, se tornou morno. Mas talvez só falta uma disposição de entender e compreender melhor o propósito do culto. Então, canta. E na medida que tu vai cantando, como o apóstolo Paulo fala, a habitação da palavra em nós. Habita ricamente a palavra em nós, né? Então, isso é interessante de nós colocarmos. Eu acho que talvez para um outro podcast, tá? Valeu. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pela disponibilidade também de estrutura para que nós possamos realizar esse projeto, essa conversa, Senhor, que nós... Obrigado, Senhor. Que através daquilo que foi conversado, pontuado, aquilo que foi colocado nessa mesa, nós possamos entrar na vida das pessoas, nas casas das pessoas, e não sejam apenas informações, mas que seja vida transmitida para elas, Senhor. Então é por isso que nós pedimos, Senhor, aquilo que nós falamos que talvez não esteja muito alinhado com a Tua vontade, Senhor, ensurdece as pessoas para que não ouçam, mas ouçam somente aquilo que está alinhado com o Teu Evangelho, com a Tua vontade, porque sabemos que somos falhos, mas a Tua graça torna possível que nós possamos falar da Tua Palavra, e a Tua Palavra age em nós, através de nós, para que as pessoas, através da Palavra, queiram e desejem mais o Espírito Santo, sejam tocados pelo Espírito Santo, amem o Espírito Santo e sejam transformadas pelo Espírito Santo. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.